presentes em nossa casa espírita nas celebrações que estamos fazendo dos 82 anos da Sociedade Espírita do Urubatã de Melo. Já iniciamos no domingo com a palestra do Velocino Camargo, onde tivemos a oportunidade mais uma vez de contar com a presença dele, que veio de Porto Alegre, para falar a todos aqui na nossa casa. E hoje, dando sequência novamente, trazendo mais uma convidada para, assim, fazer a explanação dentro da nossa doutrina espírita, contando com a participação das demais casas que pertencem à União Municipal Espírita de Vacaria, que abrange a região também. Nossos agradecimentos, uma noite tão gelada, tão fria, mas que nós estamos sendo, certamente, trazendo esse calor nossa energia como encarnados, recebendo dos espíritos de luz também uma energia muito boa, uma vibração positiva para esta noite. E a nossa presidente, Jane Chaves, que é anfitriã desse aniversário dos 82 anos, quem vai agora fazer a abertura e também anunciar a nossa convidada da noite de hoje. Jane. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, em primeiro lugar, gostaria já de agradecer a presença de todos, como disse nosso irmão Miro, hoje com esse frio, mas como nós dissemos, somos espíritas, espíritas corajosos. Então, hoje, nós estamos mais uma vez comemorando o aniversário da Casa Espírita, que acontece no dia 16 de agosto. Esta casa foi fundada em 16 de agosto de 1936. Então, assim, não é a casa mais antiga da região, mas é a casa espírita mais antiga da cidade. Mais antiga do que a nossa, do Bom Jesus, querido? Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles irmãos nossos, antecessores, que foram os dirigentes e os trabalhadores dessa casa, que imaginemos nós hoje, 2018, como era em 1936 praticar o espiritismo na região, na Vacaria. Então a gente sabe assim até de histórias de pessoas que passavam em frente à casa espírita e vinham com maus olhos. Mas hoje, graças a Deus, graças ao crescimento que nós tivemos do espiritismo no Brasil, nós podemos dizer que estamos bem representados. E aqui a Casa Espírita, nós sabemos que uma Casa Espírita, ela tem como função principal de acolher, de esclarecer e de consolar a todas as pessoas que para ela vêm, que procuram a Casa Espírita, seja porque querem conhecer a doutrina, seja porque estão com alguma aflição, seja material, seja física, seja espiritual, ou mesmo aquela pessoa que deseja trabalhar, servir dentro da Casa Espírita, dentro daquelas atividades que a Casa Espírita oferece, que o Espiritismo oferece. Então, nós acreditamos que com 82 anos essa casa está cumprindo esse papel. Acreditamos que nós acolhemos, esclarecemos e consolamos durante todos esses anos. E até digo de forma pessoal que eu, quando há 20 e poucos anos atrás, quase 25, entrei por essa porta com uma atenção e fui muito bem recebida e encontrei aqui o que eu esperava, o que estava faltando, E conhecendo o Espiritismo hoje, me considero uma espírita confessa. Então, acreditamos que realmente a Casa Espírita está cumprindo esse papel. E aí, hoje, nesse dia, nós estamos comemorando, então, esses 82 anos, com a presença da nossa irmã Clementina Berno, que ela é de Caxias do Sul, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e se deslocou de lá com esse tempo, Clementina, para vir nos agraciar com a sua palestra nesta noite. Te agradecemos já de antemão, e queremos que você sinta-se acolhida e bem recebida aqui na nossa Casa Espírita, assim como todos os irmãos que aqui estão, inclusive aqueles que pertencem a outras casas, saudando especialmente esse pessoal que veio de muitos cartões para cá hoje. Sejam bem-vindos. Então vamos nós a
palestra na noite de hoje, que ela vai falar então sobre o pensamento e a sua capacidade transformadora. Fique à vontade, professor. Gente, cada um que chega vai baixando um pouquinho. Boa noite a todos. É sempre uma alegria encontrarmos esses corações calorosos, é por isso que a gente sempre volta. Hoje eu vinha na viagem pensando, eu disse, o pessoal de Vacaria gosta muito de mim, porque eu já vim no ano passado, acho que a noite mais fria no Joana de Ângeles, e aí hoje a gente está aqui, mas na verdade, porque a gente se aquece, a gente sempre volta aquecido, mesmo que o lugar seja frio. E a proposta então é refletirmos um pouquinho sobre essa capacidade de transformação que o nosso pensamento tem. E nós lembramos que, acho que Emmanuel diz que os nossos pensamentos, eles são paredes que nos enclausuram, ou eles são asas que nos impulsionam para o nosso progresso. Então, realmente refletindo essa capacidade de transformação. E a gente lembra que o nosso pensamento, ele é criador. E ele atua especialmente em nós. Mas quando ele atua em nós, não significa que ele não tenha ingerência, que ele não atinja todos aqueles que conosco convivem. A gente lembra que no nosso universo de energia criadora, cada um que se eleva com ele a humanidade. E cada um que cai, um pouquinho de nós também cai, porque nós somos um todo nesse universo. Então, por que é importante que ele atua principalmente em nós? Porque se nós tivermos um pensamento de bondade para com alguém, o nosso coração se enche desse sentimento de vontade que foi impulsionado pelo nosso pensamento de bondade. E se nós tivermos um pensamento maldoso, também sofreremos primeiro a influência desse nosso pensamento, que poderá atingir ou não aquele a quem nós endereçamos. Porque se aquele a quem nós endereçamos, ele está equilibrado, está no seu pensamento elevado, ele não será atingido diretamente, mas nós não tem como a gente... eu sempre lembro do exemplo que usava. Se eu pegar um punhado de barro e atirar no peninho que está com uma camisa branca, pode ser que a camisa branca dele nem seja atingida, porque ele está a uma distância, mas com certeza eu já fiquei enlameado. Então não há como eu me dissociar do pensamento que eu tenho. Então, os nossos pensamentos, como é que eles são nutridos? Pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e pelo que nós sentimos. Porque se eu cultivo esse pensamento, quanto mais eu cultivo, mais ele vai interferir naquilo que eu sou. E nós até colocamos, acho, numa lâmina lá adiante, que, na verdade, o equilíbrio que nós buscamos é aquilo que nós pensamos ser o que nós falamos, ou seja, falarmos aquilo que nós pensamos e agirmos de acordo com o que nós falamos. Isso seria o nosso equilíbrio que a gente está buscando. Então, quando nós vamos nutrindo pelo que nós vemos, pelo que sentimos. E aí a nossa seleção que vai se fazer daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero assistir, daquilo que eu quero ler, das conversas que eu entretenho. Então nós vamos fazendo seleções. Eu pensava assim, quando a gente faz a primeira reflexão, é nossa sempre. Então, se nós pensarmos, por exemplo, aqueles que já nos dedicamos ao estudo da doutrina, ao tipo de conversa que nós teríamos, eu já vou pegar um pouquinho mais, eu já tenho uns aninhos a mais, pegar assim uns 20 anos, 15. O tipo de conversa que a gente tinha, as piadas que a gente contava e que ria. Hoje, às vezes, a gente faz um sorriso amarelo para não perder o amigo e a gente desvia o assunto.
conforme o teor da conversa. Então, assim, os livros nós podemos escolher, a TV, etc., tudo aquilo, um teatro, uma peça, um filme, cada um de nós podemos selecionar, porque certamente eles terão influência naquilo que nós pensamos até. Por quê? Porque nós percebemos, por exemplo, que quando a gente ouve, acho que até já disse por aqui em algum lugar, quando a gente, por exemplo, no carro, para num semáforo, e do carro do lado tem aquele tum, 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 com uma música bem, assim, uma letra bem chula, bem depreciativa, e a gente, se tiver com o vidro aberto, instintivamente fecha o vidro e tenta desligar. Dali a pouquinho, a gente vai se dar conta que está pensando naquela música que estava ali. Por quê? Porque aquilo que nós ouvimos necessariamente vai marcando a nossa mente. Então, a prova é que o pensamento, então, o que ele trabalha e afeiçoa o cérebro, porque ficou ali. Porque se fosse só um pensamento e saiu, não cortaria. Mas a gente vai afeiçoando o cérebro. Ele afeiçoa o cérebro de que há íntima relação entre eles. Então ele vai formando que o pensamento e o cérebro, porque ele vai trabalhando, ele vai imprimindo ao cérebro, através do movimento, que na verdade é uma energia, ele vai imprimindo aquilo que nós vamos pensando, o teor dos nossos pensamentos, agindo, inclusive nós colocamos ali as moléculas do cérebro. Então, por quê? O movimento que a gente diz não é um movimento de deslocamento, como nós dizemos, mas é um movimento de energia. Se nós buscarmos lá na Gênesis, no capítulo 2, a gente vê que nós somos energia que vai se transformando à medida que nós evoluímos, todos nós. Então, quando nós vamos imprimindo, como é que a gente percebe? Eu até coloquei ali, Dr. Ben Carson, que eu não precisava lembrar, porque eu queria mencionar. Como é que nós percebemos isso, essa ação do nosso pensamento sobre a textura, a energia do cérebro? O Dr. Ben Carson, vocês até devem ter assistido, tem um filme sobre a vida dele, que eu não lembro o título do filme, mas eu assisti. Ele era um neurocirurgião. Quando ele estava na escola, para menino, eles mudaram de cidade e ele foi para uma nova escola. E aí até tem uma cena bem cômica que a professora pergunta quantas questões do exercício que ela havia dado, cada um tinha acertado. E daí uns 8, 7, 10, não sei o quê. E aí ele disse, nenhuma. E a professora disse, só uma, velho. E aí os coleguinhas bem amorosos, né, como a gente sabe que conseguem ser, eles caíram na gargalhada e disseram, professora, não foi uma. Ele falou, nenhuma. E na verdade ele disse, e a mãe, que era uma senhora analfabeta, mas de aquele cerne, sabe, o carvalho da fortaleza de uma pessoa, e criava o filho sozinho, e ela disse, meu filho, mas você tem uma capacidade. Ele disse, mas mãe, é muita matéria, eu não consigo assimilar. E ela vai trabalhando isso, você é capaz, bota na sua cabeça que você é capaz. E ele é um exemplo, porque ele era negro, era uma coisa rara, não tão rara já na sua época, mas muito rara que o negro tivesse acesso. E ele entrou na universidade e ele se especializou em neurocirurgia, ele é um neurocirurgião, e não sei se ainda está vivo, mas ele se especializou. E o filme mostra, porque ele foi o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia de separação de chipófagus, aquelas crianças que nascem ligadas, e uma cirurgia muito difícil e muito perigosa, uma equipe, porque foram muitas horas. Então, ele foi o primeiro neurocirurgião a fazer, e eles só fizeram isso porque ele aceitou participar.
E ele foi pesquisando, estudando. Então, o que ele fez? Ele botou na cabeça, graças à mãe, que ele era capaz. Então, o que acontece? O nosso pensamento vai adaptando o nosso cérebro, e por isso que também nós criamos hábitos. Então, nós podemos sim, temos essa capacidade transformadora, graças aos hábitos que nós criamos, e nós vamos trabalhando. O nosso pensamento, então, vai ingerindo, tem essa ação sobre o nosso cérebro que nos permite, então, essa realização. Se a gente vai lembrar o Einstein era considerado um aluno muito medíocre, mas ele foi, então, essa capacidade que nós temos. Então, todos nós somos capazes de tudo, basta que a gente trabalhe o nosso pensamento. Por isso que as técnicas, né, de mudança, de atitude, etc., trabalham tanto no pensamento. Então, eu não preciso fazer um curso para isso, se eu me dedicar a focar o meu pensamento nas coisas que eu pretendo realizar. E, então, assim, lá no capítulo 11 do Evangelho, item 3, 11 ou 12, perdão. Eu olhei agora, parece 11, mas isso é capítulo 12. Então ele diz assim, lembra quando ele fala do amar os inimigos? Eu vou pedir licença para fechar meu casaco. Eu abri porque eu estava na frente das estufas e agora eu senti um pouquinho de frio. Então, está falando do amar os inimigos. Então, o que o Evangelho vai nos explicar a dificuldade que nós temos, às vezes, de amar, porque amar o inimigo não é considerado da mesma forma, nós não temos o mesmo sentimento que nós temos, a mesma confiança para com um amigo. Então, lá no Evangelho tem essa frase que para mim assim, é preciosa, diz: o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Sabe aquele abraço que às vezes a gente recebe porque a pessoa não pode fugir da situação e a gente acha que vai desmaiar? É porque é isso mesmo, porque a pessoa parece que suga a energia. Mas também, quando a gente está triste, quando a gente está ou deprimido, ou alguma coisa assim, e vem alguém e nos dá aquele abraço de amor carinhoso, o que provoca em nós? Então, porque é o pensamento que a pessoa tem. E nós também, quando nós temos um pensamento de medo, de depressão, etc., nós anulamos o nosso ânimo, a nossa vontade. Então, é o pensamento que está atuando sobre. E o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então, olha só com essa frase que a gente pensou lá no item 3, nós podemos ver quanto o pensamento pode agir, pode atuar em nós para o nosso benefício. E a gente pode ir transformando. Por isso que a gente diz, quando a gente tem um sentimento assim, não muito amoroso, ainda agradável, de perdão, a gente vai trabalhando primeiro aonde? No pensamento. Então a gente vai na nossa prece, na nossa meditação, imaginando aquela pessoa se aproximando de nós e cada vez mais perto. Às vezes eu falo isso e as pessoas dizem, pelo amor de Deus, abraçar não. Não, mas comece pelo pensamento e aos pouquinhos você vai imaginando assim, aquela pessoa simplesmente neutro. Depois você já vai sorrir para ela em pensamento e você vai vendo. E a gente percebe, é experiência própria, posso dizer que funciona mesmo, porque a gente percebe que aos poucos aquela antagonia que existia ali vai se dissolvendo pela força do nosso pensamento. É exatamente o que nos diz o Evangelho. E Joana de Ângeles vai nos dizer então que antes de agir, nós somos depositários de todos os valores que nós podemos investir. Mas depois da ação, nós temos que colher os resultados daquilo que nós semeamos, dos nossos atos. Então, por isso que é importante a gente pensar antes de agir. Porque se nós pensarmos, se a gente engolisse
seco, tomar um golinho de água, ou não tomar logo, deixar aquele golinho quando a gente se irritou com alguma coisa, lembra do André Luiz lá no nosso lar? Aquele gole de água, porque isso vai nos acalmar, vai nos propiciar o tempo da reflexão, e aí a nossa atitude não será a mesma. Então, se nós tivermos essa capacidade, porque é um exercício que nós precisamos fazer para adaptarmos o nosso cérebro. Então, a gente vai criando o hábito e aí consegue fazer. Então, o exercício vai começando ali. E olharmos quais são os resultados que podem derivar daquele nosso ato. Aí, quando nós percebemos ou avaliarmos antes da nossa fala que resultados podem advir daquele nosso ato, nós saberemos que já vamos mudar o nosso pensamento, ou pisamos no freio, como a gente diz, criamos um muro, aquele que nos retém, ou então damos asa à nossa atitude, ao nosso pensamento, cultivamos aquele pensamento benévolo para obtermos os resultados que nós queremos para a nossa vida. E o que a gente vai se lembrar? Que nós percorremos caminhos cercados por uma atmosfera ou brilhante ou turva, que é dos nossos pensamentos. Ou seja, que pensamentos eu cultivo? Se eu costumo cultivar, porque na verdade o nosso pensamento eles vão vindo, né? O João Neves, lá da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele certa feita eu lembro que ele disse que os nossos pensamentos, nós temos lá cerca de 3.000 ideias por dia. E os nossos pensamentos, ele diz que é como um bando de macacos loucos pousados numa árvore cheia de frutos maduros. Então vocês imaginem os macaquinhos assim, bem doidos naqueles frutos maduros. Ou seja, os pensamentos vão vindo. A nossa seleção é que vai determinar que tipo de atitude eu tenho. Porque nessa cultura que vem, se eu cultivo um pensamento, então ele vai gerar alguma coisa. Se ele vem, por exemplo, alguém pisou no meu pé, eu fiquei com... instintivamente nós temos uma reação. Não vou olhar e dizer, querido irmão, que bom que você pisou no meu pé. Não, a gente vai ter aquele instinto da defesa e da dor. Mas, aí eu vou dizer, como é que disse Divaldo? Meu irmão, aquele pezinho ali embaixo é meu. Então, claro, a gente tem aquele ímpeto, mas aí a gente depois freia e passou, na hora, se saiu alguma coisa assim, depois a gente se acalma e pronto, passou. Agora, se eu fico contando 1000 vezes que aquele, aí a pessoa vai dizer, lá naquele ano, fulano de tal, pisou no meu pé. Gente, por favor, muda. Então, vamos trocar aquele pensamento e lembrar alguma coisa boa que aquela pessoa nos fez, porque daí facilita para a gente. Nós temos que usar os mecanismos da nossa mente que estão à disposição de todos nós. E aí a gente passa para uma outra fase. Então, lá no problema do ser, do destino da dor, eu trouxe o meu aqui que é bem velhinho. Eu olhei da livraria, já está uma encadernação nova. Mas, gente, essa obra lá dos capítulos 24, 25, onde começa a falar do pensamento, é uma obra de arte, gente. É a coisa mais bela que nós temos outras obras que a gente citou, mas só o estudo aprofundado dessa parte do livro já nos dá, assim, um arsenal muito grande. Então, para dar ao pensamento a força e amplitude, nada mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas, diz Leon Denis. Então, o que é a investigação dos grandes problemas? O que ocupa a nossa mente, a nossa preocupação? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Para onde vou? O que são os grandes, não são nem problemas, ele trata problemas como são aqueles enigmas, aquelas coisas que nós queremos descobrir, que às vezes não são até problema, mas são, ou seja, direcionarmos o nosso pensamento para as coisas de valor.
Então, porque nós precisamos focar o nosso pensamento naquilo que nós quisermos que realmente ocupe a nossa vida. Porque se eu fico ali decorando tabuada, é importante quando eu preciso aprender no início eu preciso estudar matemática e saber os princípios básicos. Depois, claro, a gente se dedica às situações, por exemplo, profissionais. Então, o bom profissional, ele está sempre se atualizando. E o bom cristão, ele também está sempre buscando os valores da alma. Então, nesse sentido. E se nós pensarmos que Deus é a origem, a causa primeira de todas as coisas, onde é que nós buscamos os grandes enigmas, as grandes coisas que nós queremos conquistar. Então a gente, tudo que há de grandioso vai emanar da causa primeira, que é de Deus. Então, o que nós precisamos? Então, quanto mais alto, quanto mais o nosso pensamento se voltar para essa causa, que é Deus, cada vez a gente retorna mais alimentado, mais abastecido, mais fortalecido. Quando nós fazemos a nossa oração, ou fazemos alguns minutos diários de meditação, cada vez, ou nós lemos uma obra grandiosa, cada vez que a gente toma esse momento e se concentra nisso, a gente retorna mais fortalecido, porque nós estamos nos alimentando. E as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles vão girar em torno daquilo. Porque a gente vê um filme, a gente não fica no outro dia pensando uma cena, ou recordando alguma coisa do filme. Aquele ator, nossa, ele trabalhou muito bem, nossa, aquela cena foi linda. Então a gente volta muitas vezes. E se a gente se voltar para a causa primeira, para Deus, à medida que a gente cria o hábito, por exemplo, do nosso evangelho, da nossa boa leitura, da nossa prece, a gente vai se alimentando nessa causa primeira e volta cada vez mais fortalecido, mais abastecido da alma, desse material, que é um material elevado e que vai nos manter e vai nos ajudar na nossa transformação. São as asas de que Emmanuel fala. Então o pensamento retorna vivificado, coloquei ali, e esclarecido, porque é assim. Cada vez que a gente faz uma prece, a gente não vem, ou a gente vai assistir alguma coisa, vai refletir sobre alguma coisa, a gente volta com aquelas ideias. E Leon Denis diz assim, que é bom a gente estar em contato com o pensamento dos grandes escritores, dos grandes gênios, dos grandes autores, verdadeiramente grandes de todos os tempos, lendo as suas obras, impregnando o nosso ser da substância da sua alma. Então, por isso que falamos de Deus, mas outras criaturas, quantas vezes nós nos referimos, por exemplo, a Chico Xavier, a Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, a outros grandes pensadores, né, que nós temos da nossa época, e mesmo de outras épocas, autores que nós gostamos de ler. Então, buscarmos isso, eles serão o alimento da nossa alma. Como ele diz, a gente vai se impregnando aos poucos desse conteúdo. Nós estudamos as obras as obras básicas da doutrina espírita, e aí, nos momentos que nós temos uma necessidade, aquele conteúdo vem para nós. Até às vezes numa dúvida, num sofrimento, numa coisa, onde é que a gente se apoia? Naqueles conteúdos que nós já absorvemos. E Leon Denis continua, a gente colocou ali porque eu acho fantástico. Então, as radiações dos seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações do nosso caráter
pela própria natureza, que está dobrando um pouquinho, pela própria natureza das impressões que nós sentimos. Então, ou seja, aquilo que a gente falou, a gente vai se impregnando porque as radiações daqueles pensamentos. E outra, o que acontece na prece, quando a gente leva o nosso pensamento? Com quem nós sintonizamos? Com Cristo, com aqueles espíritos nobres, e a gente vai se impregnando das radiações dos seus pensamentos. Então é esse efeito tão belo que vai nos impregnar. E o Espírito Marco Cristo, pela psicografia do Divaldo, diz lá no Glossário Espírita Cristão: o Espírito reside na casa mental em que se projeta, construindo a estrutura da própria morada. A conduta mental responde pelo comportamento físico e moral. Então, ele vai nos dizendo que nós nos projetamos, nós vivemos, e não é isso que acontece. A gente vive em função daquilo que nós já projetamos, que nós idealizamos na nossa mente. É a casa que nós construímos na nossa mente, e os nossos atos vão sendo dirigidos, moldados por aquilo que nós vamos construindo. Então isso é muito importante. E se a gente pega daí, só para comparar, nós pegamos lá no Sri Caldas Schubert, no livro Os Poderes da Mente, que eu até chequei antes. O que ela diz? A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se reveste. Ou seja, de novo, então a gente observa assim que todos os autores convergem para essa, porque é elementar, é básico. Nós percebemos nas doenças, por exemplo, algumas pessoas que se fortalecem na fé, nos seus propósitos, às vezes uma doença muito grave e ela se recupera. Às vezes já é uma doença terminal, mas não há recuperação, mas a pessoa se mantém forte, corajosa, enfrentando as dificuldades. E outras, às vezes é uma gripezinha, já estou mal, e cada vez que diz estou mal, e está pior, e vai reforçando aquele seu sentimento, e aí vira uma pneumonia e às vezes vai. Por quê? Porque nós criamos saúde ou enfermidade, doença, de acordo com os nossos pensamentos. O Bezerra, nosso querido Bezerra de Menezes, ele dizia o quê? Que nós temos o poder de dialogar com as nossas células. E às vezes eu discuto com elas quando acontece alguma coisa. Estão fazendo o quê? Então, nós vamos dialogar com o nosso corpo físico, mentalmente. A gente não precisa nem falar alto para ninguém tentar nos internar, mas a gente pode ir dialogando assim, em silêncio com o nosso corpo, com o nosso organismo, para que ele reaja. E aí, nesses momentos, a gente se cerca de uma, como é que se diz, de uma energia que não sabe nem onde vai buscar. Então a gente tem que ler coisas alegres, coisas agradáveis, coisas belas, porque elas nos ajudam nesse processo de transformação. E aí, então, o pensamento é que direciona a nossa existência e colocamos ali, porque o corpo físico é sustentado pela psicosfera do nosso perispírito, que vai obter aonde? Nos nossos pensamentos. Então, por isso que é importante também para o nosso corpo físico que a gente direcione o teor dos nossos pensamentos com relação a isso. Então, se nós meditarmos, por exemplo, em assuntos elevados de sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser vai se impregnando dessas qualidades. É assim que nós vamos, então, superar as nossas dificuldades. Então, a compreensão, a consciência da vida vai aumentando e sentimos a gravidade e a grandeza da mais humilde existência. Porque não importa a nossa existência, o que nós fazemos, as condições que nós temos, importa
que nós estamos construindo com essa existência. Então, às vezes, a criatura mora numa choupana e está lá muito feliz. E o outro, às vezes, está num palácio e está infeliz. Então, quando nós temos a consciência dessa nossa existência, mesmo que a minha ocupação, a minha profissão seja a mais humilde das classificações terrenas, que às vezes isso é muito relativo, né? Eu sempre uso como exemplo, quando nós falamos isso, o que é mais importante profissionalmente? Por exemplo, agora a gente até tem containers, mas assim mesmo. Se o prefeito da nossa cidade, por mais que ele seja autoridade, que eu respeite, que eu considere, porque também é uma autoridade civil, se ausentar da cidade por uma semana, ou 2, ou 1 mês, talvez eu não sinta a diferença, porque tem ali uma equipe que vai gerindo a cidade. Mas, se nós olharmos na sociedade, a função mais importante é a dele, dentro da sociedade. Agora, se os garis, os coletores de lixo, passarem 1 semana, 1 mês, sem recolher o lixo, isso vai me afetar mais do que a ausência do prefeito ou não? Então, o que é mais importante? Vocês observam como tudo é relativo. Então, a importância somos nós que estabelecemos de acordo até com as nossas necessidades e com as nossas prioridades. Então, isso também a gente precisa conservar. E, para completar essa reflexão nessa área, o Espírito Miramês vai dizendo que quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. E quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Então, de novo, o pensamento, a palavra, então tudo tem o seu equilíbrio. Se nós soubermos em cada uma delas agir com o equilíbrio, então nós seremos felizes, nós estaremos bem. Porque isso tudo vai nos ajudar, ou está nos ajudando muito naquilo que nós pretendemos fazer. E cada um tem o seu modo. Às vezes a gente tem muito essa coisa de os próprios livros, etc., tem a receita para cada um. Cada um vai estabelecer a sua receita. Assim é na alimentação. A dieta de um pode ser completamente desfavorável para o outro. E aquilo que é bom para um, então a gente mesmo, às vezes, tem tal doença, quer receitar um remédio. Eu tomei tal chá, mas o outro tem talvez uma intolerância, justamente aquilo, e o chá não vai ser benéfico para ele, vai ser o contrário. Então, cada um de nós precisamos construir, né, estabelecer a nossa morada para o pensamento e construirmos aquilo que cada um de nós percebe que para ele é importante. E porque nós temos também funções, missões diferentes, cada um de nós tem uma tarefa. Aqueles que lidam com crianças, ou que são professores, etc., vão criando aquela metodologia, aquela forma, de lidar com as crianças, e vão se afeiçoando, vão aprimorando os seus métodos. E cada um, na nossa função, na nossa tarefa, podemos aprimorar os nossos métodos, assim como nós, ainda há pouco, Brenin e eu falávamos no atualizarmos, né? Fazermos a nossa reciclagem. E em tudo, em todas, nas profissões, até nas nossas receitas culinárias, a gente vai mudando. Quando a gente percebe o nosso cardápio mudou totalmente, mudamos alguns hábitos e vamos mudando também interiormente. Então, essa capacidade que cada um de nós temos. E cada um precisa descobrir o que é o melhor para ele. Porque senão a gente fica muito copiando as receitas de um, de outro, e não construímos a nossa própria. Então, nós nos beneficiamos de todo o aprendizado que nós temos com as demais pessoas, aceitamos até as sugestões, mas a leitura que nós vamos fazer é nossa.
Assim como às vezes a pessoa lê um livro e ela acha maravilhoso, e a outra pessoa lê e diz, gostei. Mas eu gostei assim quase por obrigação, porque você indicou, porque não tocou da mesma forma que tocou o nosso íntimo. E também porque às vezes as necessidades daquela pessoa são diferentes das nossas. Então, como é que a gente se empolga com uma leitura? Quando aquilo começa a responder a alguns anseios que nós temos dentro de nós. E se a outra pessoa não tem os mesmos anseios e às vezes nem as mesmas dificuldades, então o entusiasmo ou às vezes a identificação não vai ser a mesma que outros de nós temos. Então isso também, cada um precisa construir o seu castelo, a gente diz, né? Que é a sua morada para o pensamento. Então, como é que nós vamos nos educando? Nós dissemos antes, com as leituras, com as meditações, etc. Mas nós temos pequenos hábitos que nós também podemos ir nos educando. Porque se é o pensamento, a palavra e a ação, tem algumas coisas que a gente passa a prestar atenção nas nossas ações. Então nós colocamos ali, exercitando o amor, expressando alegria e boa vontade. Como é que a gente expressa o amor? Eu falei ali alegria e boa vontade. A gente pode, por exemplo, precisamos de voluntários hoje, daí uns já vão baixando a cabeça. E tem outros que já estão sempre prontos, dependendo da tarefa. Às vezes a pessoa nem sabe a tarefa, ainda já diz que não pode, porque está dentro dela essa indisponibilidade para fazer qualquer coisa que seja. Então, a expressão de amor com as pessoas, a consideração, olhar para as pessoas como a gente gostaria de ser olhado. Porque às vezes a gente se torna invisível. E talvez a coisa mais triste do mundo para o ser humano é sentir-se invisível. Então, isso é importante. A gente olhar para o outro como um ser humano, como eu gostaria de ser olhado. Nós podemos também exercitar a paz, retendo uma explosão de ira, uma palavra desagradável, uma reprimenda, que às vezes pode ser feita de uma forma muito agradável. Em vez da gente dizer, mas não faça isso, por aquilo. Eu não posso dizer, quem sabe você faz dessa forma, que eu acho que vai ser muito benéfico para você. Ou vai ser muito melhor para você, e as pessoas vão gostar muito mais de você. Porque todos nós queremos ser amados. Todos nós queremos que as pessoas nos queiram bem. Ou pelo menos nos tratem com delicadeza, com cortesia. Ou seja, que sejamos notados como pessoas. Então, para que nós sejamos, é preciso que a gente também exercite e faça com os outros. Porque a gente atrai o bem, sempre atrai o bem. E o bem, eu nem vou falar do mal, porque o bem é mais poderoso que o mal. A gente vai alimentando uma ideia, ou muitos meios de comunicação alimentam em nós a ideia de que o mal está se sobressaindo. Não é verdade. O mal está mais recebendo manchetes. Há realmente situações muito graves que nós estamos vivendo nesse momento. Mas uma coisa que nós podemos assegurar com toda certeza é: existem muito mais pessoas fazendo o bem hoje na nossa sociedade do que pessoas fazendo o mal. Então, vamos colocar isso lá no nosso pensamento, fazer o nosso cérebro e não nos deixarmos convencer pela ideia contrária, diferente, que às vezes querem nos passar. E também nós podemos praticar a saudação cordial desejando o bem. Quando a gente passar, se a gente não conhece, eu até já falei, eu acho aqui, às vezes a gente cumprimenta. Quando eu vejo uma pessoa na rua muito
triste, ou quando eu estou num lugar que eu vejo que a pessoa está muito em si mesmada, muito ali, voltada para si, às vezes com ar cansado, triste, etc., eu às vezes cumprimento. E a pessoa vai pensar, quem é essa louca, né? Mas ela vai olhar, vai ficar pensando da onde que eu conheço, onde será que ela me conhece, quem será essa pessoa, e com esse raciocínio ela vai sair daquela ideia fixa que às vezes a pessoa está. Então, quando nós cumprimentamos uma pessoa, e eu acho que foi o Stanley Tiba que um dia comentava isso e me chamou a atenção, olhar para a pessoa e fazer um sorriso ou um sinal, eu não preciso estar sorrindo, feito maluca, assim para todo mundo, mas eu posso olhar para a pessoa só com um ar de sorriso, porque a gente olha para a pessoa às vezes sério, e a pessoa sabe que a gente hoje está sério, está triste, está irritado, etc. E às vezes a pessoa olha e a pessoa não está nem sorrindo, mas a gente vê que a pessoa está bem, porque é um ar de sorriso. Então, cumprimentar as pessoas olhando nos olhos. Porque a gente diz, oi, e passa. Então, dá esse segundo para olhar para a pessoa que nós estamos cumprimentando. E isso é também uma forma da gente dizer, eu estou te percebendo, eu estou te vendo aqui. Sorrir carinhosamente, nós colocamos ali ao cumprimentar as pessoas. Então, vamos lembrar assim, que a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e as verdades eternas. Então, buscarmos em tudo sempre esse lado, mesmo quando é uma dificuldade, um sofrimento, nós podemos buscar ali qual é a lição que eu estou precisando, qual é o aprendizado que eu estou precisando ter com isso. Porque se está acontecendo comigo, e a gente sempre sente mais quando é com a gente, né? Ou com alguém muito próximo que a gente ama, quando é do vizinho é sempre mais suave. Mas, se está acontecendo comigo, ele tem um objetivo. Porque Deus é Pai, é bom, é infinita bondade, misericórdia, sabedoria. E qual pai com todas essas qualidades você infligiria uma dor, um sofrimento ao seu filho? Não existe isso. Então, se está acontecendo é porque alguma coisa positiva eu posso tirar dali. Então, mesmo com isso, a gente pode se abastecer. Então, nós podemos, à vontade, fazer de nós luz ou sombra, porque nós somos o que nós pensamos. E, de novo, o Leon Denis, né, ele vai dizer assim, que uma sociedade é um grupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fim, no mesmo objetivo, no mesmo fito, constituem centro de força irresistível. Então, imagine assim, quando nós estamos aqui na Casa Espírita e nós nos unimos num pensamento, numa prece, numa reflexão, olha a força que o nosso pensamento unido tem. Eu acho que não foi em vão que Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Ou seja, a presença espiritual, a irradiação, a vibração espiritual nos une e nós podemos então transformar. Então, olha como a gente se une reproduzindo notícias ruins, de um para outro, elas passam como vento. Então, vamos nos unir, pensar mais no que nós vamos falar. Porque a gente tem mais facilidade de reproduzir, de contar as coisas não tão boas. Então, vamos começar a pensar mais no que nós contamos, no que nós passamos adiante, nas coisas belas, nas coisas boas, nas coisas nobres, nas coisas superiores. Porque daí nós estamos contagiando aquelas mentes que conosco convivem, às vezes na própria família, né? As pessoas dizem, olha, mas também aconteceu tal coisa.
Então eu posso trazer um fato positivo, um fato agradável, ou minimizar, às vezes, uma coisa que a gente dá tanta importância, às vezes, uma coisa tão pequena, e foi mal feita, ou quebrou, ou etc. E a gente cria uma guerra, às vezes, dentro de casa, por causa de uma coisa insignificante. Então, prestarmos essa atenção é o convite que todos os benfeitores, indistintamente, que a gente pesquisa, eles nos trazem. Então, usarmos isso, usarmos esses valores e sermos nós os portadores desses pensamentos, dessas ideias. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ficou famosa, eu vejo às vezes até nos locais assim, titubantes, e que ela dizia assim, que nós devíamos agir, pensar, viver de tal forma que todas as pessoas que se aproximassem de nós saíssem um pouco melhor, ou saíssem com alguma coisa boa. Gente, olha que coisa linda, a gente ser uma fonte de luz, porque é isso, que a gente se transforma, porque fica agradável a gente ficar perto das pessoas que são positivas, que nos confortam. Então a gente busca, é como a abelha, a gente não vê a abelha pousada no espinho, gente. Olha onde é que ela está. Está lá pegando mel. Então, a gente precisa ser esse mel se a gente quer que as pessoas gostem de nós, que as pessoas se sintam bem perto de nós. E nós vamos, então, sendo as portadoras para aquelas pessoas da nossa sociedade. Então, buscarmos construir isso na compreensão, na afabilidade, na fraternidade, nos grupos aos quais nós percebemos. E aí nós vamos, então, transformar a nossa sociedade. A gente vê, assim, tanto pensamento pessimista, e nós precisamos, gente, desses pensamentos elevados, até porque nós vivemos no nosso país um momento pré-eleições, para que a gente possa construir isso, escolher com seriedade, com consciência, sem nos deixarmos envolver por tantas coisas, analisarmos os valores daqueles que nós queremos escolher. Isso é importante, faz parte da nossa vida de cidadão e de cristãos. Então, sermos capazes de fazer isso. Então, assim, chegando meio no final do nosso trabalho, pensando assim, que para a nossa transformação, o que nós precisamos fazer? Aprender a fiscalizar os nossos pensamentos, a discipliná-los e imprimir-lhes uma direção determinada para um fim nobre e digno. Esse é o processo todo da nossa transformação. Fiscalizar os nossos pensamentos e cultivar aqueles que são bons. Isso passou, não me traz bom resultado? Passa adiante, vira a página e vamos procurar alguma coisa que realmente possa nos fortalecer. Porque é ali que nós buscaremos essa força e também transmitiremos, levaremos para aqueles que conosco convivem esse sentimento. E eu queria finalizar com uma frase que eu acho que você já até conhece. Então, o equilíbrio, aquilo que eu falei antes, a harmonia entre o pensar, o falar e o agir. Porque a gente diz que aquela pessoa é uma pessoa de palavra. Porque lembre que a gente não diz nada sem pensar. Se sair uma coisa ruim, é porque em algum momento a gente acalentou, cultivou lá no nosso pensamento. E Joana de Ângeles, então, é o nosso final, porque ela diz assim, cultiva o amor no pensamento, externa-o nas palavras e vive-o nas ações. É o convite. Habituar-te-ás ao amor de tal forma que nunca mais poderás viver sem ele no coração. Olha, gente, só essa frase, meditando, nós poderíamos ter aqui, ou até para vários momentos das nossas meditações. Porque se nós cultivarmos o amor no pensamento, nós vamos, aos poucos, externá-lo nas nossas emoções. Até no próprio ser, naquelas pequenas coisas que nós mencionamos.
ficou, e a gente vai se habituar com o amor no coração e não vamos mais conseguir viver sem ele. Nós colocamos ali, eu achei algumas obras que a gente citou, mas, na verdade, é esse amor que a gente quer que fique. Essas são as sugestões de leitura e nós queremos deixar, então, esse pensamento, rogando, agradecendo o carinho, agradecendo as vibrações de todos, a oportunidade de estarmos aqui com vocês e pedindo a Deus, nosso Pai, fonte de toda a energia e luz, que continue a nos envolver, que nos fortaleça para que possamos ser, onde estivermos e com quem estivermos, portadores da alegria, do amor e da paz. Assim seja. Uma salva de palmas. Isso é para vocês.